Senhor, irmãos, glória a Deus. Nós vamos falar sobre a lição número 3, né? O título que está aí é Não se metam com os ídolos. Nós vamos falar de um assunto que teve uma época no passado que se falava mais, mas com o tempo aí, e principalmente com a ideia do politicamente correto, isso ficou um pouco esquecido, né? E isso, de certa forma, é até um pouco perigoso, porque a gente percebe que, com o tempo, a igreja ela se tornou mais tolerante com isso, e isso é muito perigoso, a gente vai ler aqui. Como nós vamos falar sobre idolatria, e tem muita gente nos assistindo, nós não estamos aqui para atacar ou para ir contra nenhuma denominação ou em alguma igreja específica. Nós estamos aqui para apresentar aquilo que está escrito, ok? Lembrando, assim, eu gosto muito de falar isso, que existem 3 formas de você entender a Bíblia. Tem aquilo que você acha, tem aquilo que te contaram e tem aquilo que está escrito. Então, nesta manhã, nós vamos apresentar aquilo que está escrito. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus, né? E como nós estamos falando, dando continuidade à revista sobre a ética dos 10 mandamentos, né? Ou do Pentateuco, do Decálogo, desculpe. Pentateuco é os 5 livros. A ética do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. A revista ela começa a leitura de um grupo no texto de Salmos, capítulo 115, versículo de 1 a 8, né? E 1 Coríntios 10, 18. Porém, eu vou pedir se tem como apresentar o texto do mandamento, que é o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, que nós vamos ler primeiro o mandamento que está. E aí, à luz deste versículo, nós vamos ler Salmos e Coríntios, ok? O mandamento é muito claro, e eu vou ler devagar, até para a gente entendê-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esse último parte B daria uma outra mensagem, mas vamos ficar com a parte A. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Eu acho que só a leitura já é muito clara no que está escrito. Mas agora, olhando à luz do mandamento, nós vamos ler o Salmo 115, muito conhecido também, versículo 1 a 8, que está aí na revista, e diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca,
mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da tua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Interessante esse versículo final aí, que eu vou dar um comentário aqui. Vamos dar um pulinho também em 1 Coríntios 10, versículos 18 e 21, que diz assim: Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podereis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Esses são o que está escrito. Se nós pegarmos só o que está escrito, a gente já podia ir embora, porque está muito claro, né? Mas nós vamos dar uma expandida nos horizontes, né? Até porque a lição ela fala sobre isso. E um ponto que você precisa entender sobre idolatria, né? Nós estamos vivendo um momento que a idolatria ela meio que se travestiu, né? Então você conhece a idolatria, que é o que está direto, nós vamos falar, com a figura de um ídolo esculpido, uma arte, alguma coisa assim. Mas também existe o que nós chamamos de idolatria moderna, que são a idolatria num âmbito que deixa de ser uma adoração especificamente a um ídolo esculpido e passa a ser adoração ao próprio ser humano, ao eu. Nós vamos também falar algumas coisas disso, né? O importante é que você entenda que por que idolatria, por que Deus ele insiste na idolatria. Então, primeiro a gente tem que lembrar o contexto histórico. Nós falamos isso na aula passada, quando foi apresentado o primeiro mandamento, né? Que só o Senhor teu Deus servirá. Então, é um Deus único. E o povo de Israel, vocês lembram, ele saiu do Egito. E o Egito, né, eles acabaram no seu cotidiano, 430 anos, andando, trabalhando, sendo escravo, mas vendo estátuas, monumentos de deuses egípcios para tudo quanto é lado, né? Então isso, de certa forma, estava introvertido na mente do povo de Israel, de que para um Deus existir, ele precisava ter uma figura, um visual. E aí, para trabalhar na mente de que há um Deus invisível, então Deus, naquele momento, ele precisou frear isso, né? Então, o segundo mandamento já foi aplicado justamente no que lemos aqui nessa manhã. Infelizmente, a gente sabe, eu não quero falar nome de ninguém, mas a gente sabe que tem igrejas que rasgaram esse mandamento e publicamente fazem tudo o que está escrito aqui, idolatram ídolos, né? A gente vai falar um pouco disso também, do que tem se visto numa visão mais moderna, ignorando o que está escrito em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que fala, que deixa muito claro que a glória do Senhor é exclusiva dele. Isaías 42, 8. Observem também que o texto que nós lemos, Deus não pede só para não adorar, Deus pede também para, no mandamento diz assim,
começa com o verbo não farás para ti. Então, o verbo fazer também está incluído dentro do mandamento. Então, além de não adorar, não farás. Entende? Então, isso está muito claro. Isso é histórico, você já conhece, e apesar de que, aí eu vou ter que falar, não tem jeito, vou ter que falar aqui, na história da igreja, obviamente que a igreja não começou adorando imagens de santos, isso foi instituído, alguns históricos falam que foi a partir do momento que a igreja ela se embranhou junto ali, em Constantinopla, e que se juntou com doutrinas pagãs, e que começou a vir isso, embora já existia no meio do povo isso, mas se começou lá na frente a ter uma permissão, né? E isso é até hoje muito claro, você passa na frente de uma igreja católica, você vai ver que tem lá santos, imagens, publicamente isso, né? E nós não podemos negar isso é histórico, isso existe, não sou eu que estou inventando, né? Mas Deus ele deixa muito claro no que nós lemos aqui, né? E uma coisa muito séria que a gente vai começar falando aqui, é uma frase que eu ouvi de um pastor e que eu gosto muito sério. O verdadeiro cristão não tem nenhum tipo de ídolo, porque ele só adora ao Senhor. Ponto. Isso é premissa do cristianismo, ok? O verdadeiro cristão não tem nenhum tipo de ídolo. E quando falo nenhum tipo, vai ser dos que a gente vai falar aqui, ok? O verdadeiro cristão, ele só segue os preceitos do Senhor. Amém? E aí, nós vamos começando a ver que o povo de Israel, ele já tinha uma tendência a gostar de ídolos, porque além daquela enraizada que tinha do Egito, você vai perceber que mesmo vendo vendo o que aconteceu ali, do Mar Vermelho se abrir, e de tudo o que aconteceu, você vai se lembrar que Deus pede que Moisés, por 40 dias, suba ao Monte Sinai. Aí Moisés vai lá, sobe para orar, e o povo ficou lá embaixo. Isso está relatado no livro de Êxodo. O que aconteceu quando Moisés volta? Quem lembra? O que o povo estava fazendo? Estava adorando imagem. Deus até fala aí, Moisés, está vendo? Então, mas já existia uma predisposição. E aí, às vezes, a gente se pergunta, por quê? Será, por que nós temos essa, por que as pessoas, e isso é no geral, irmãos, a gente fala, o ser humano, ele tem uma grande dificuldade, isso é inerente a qualquer um. A nossa dificuldade maior, muitas vezes, é crer num Deus invisível. Isso para o ser humano racional é difícil. É difícil crer no invisível, porque o ser humano gosta do controle. O ser humano gosta de aplicar a razão em tudo que ele faz. E crer num Deus invisível é tirar a dependência da sua razão para colocar a dependência em outro. Então, o nosso grande desafio como cristão é entender o seguinte: nós precisamos deixar de ser dependentes mais de nós mesmos para ser dependente de Deus. E esse é que é o grande... Você gosta de tomar decisões, querido? Você gosta de fazer diretrizes para a sua vida? E quando você se dá numa situação que você depende de Deus, se você não tem uma intimidade com Ele, se você não tem uma experiência com Ele, você tem essa dificuldade. Agora você imagina um povo que viveu
escravo. Não foi por uma semana, por um ano ou por 12 anos de escravidão. Foram por 430 anos. Então, gerações se passaram. Os avós morreram, os bisavós, né? Aí vem o pai, o filho vendo o pai escravo e ouvindo falar que existia um Deus, mas nunca tinha visto, só tinha visto os deuses dos egípcios. Eu li uma vez uma declaração no Talmud, só te lembrar que Talmud é um livro judaico que conta algumas histórias que não estão relatadas na Bíblia, mas que naquela época os judeus, aí não existia esse termo ainda, o povo de Deus, o povo de Israel, os filhos vendo aquilo ali achavam que os deuses egípcios tinham muito mais poder do que Deus que eles tinham ouvido falar. Por isso que eles estavam escravizados, porque assim como eles estavam escravizados humanamente falando, também os deuses egípcios escravizaram, essa era a mente que eles tinham, que também, entendeu? Então você vê que quando Deus tira o povo de Israel, você percebe que qual foi o motivador de Deus tirar o povo de Israel, você lembra? Por que que Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, vou usar você, né? Você vai falar com Faraó. Mas o porquê? Deus fala: vou fazer porque eu sou Deus, vou fazer porque eu mando em tudo. Não foi isso que Deus diz. Deus diz assim para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Não é isso que está lá? Sim ou não? Então, querido, Deus estava vendo que o povo, naquela situação, estava pedindo um milagre, mas não sabia nem como pedir. A pedir a quem? Como? Estamos escravos. E aí você vê um povo totalmente idólatra, isso é inevitável, que tinha tendências idólatras e agora estava diante de um cenário. Então Deus precisou ser bastante incisivo. Então os mandamentos vieram justamente para, naquele momento, fazer com que o povo saísse desse cenário de idolatria. Ok? E aí eu pergunto você que lê a Bíblia, se você folhear, eu não vou nem falar ler não, porque você que folheia o Antigo Testamento, eu pergunto em você, depois que passou esse período do deserto, que os idólatras, o povo de Israel deixou de ser idólatra? Sim ou não? Não. E aí você percebe em vários textos, em vários momentos, né, do Antigo Testamento, de que o povo continuou nessa linha idólatra. E aí, só lembrando a você que Deus deixou muito claro que nos mandamentos sobre a idolatria, e você vai ver nas demais leis, não nos 10 mandamentos, mas nos demais leis, que se chamam mitzvot, só te lembrando disso, que lá tem pena de morte para quem era pego sacrificando outros deuses. Mas mesmo assim, lembra que isso era uma lei civil, né? Mesmo assim, o povo continuou com essa, e o pior, a idolatria entrou não pelas camadas mais baixas do povo, mas a idolatria entrou pelos líderes. Então você vai lembrar que Israel, e a partir do momento que ela se dividiu em Israel e Judá, né, em reino de Judá, que existiram vários reis que
a Bíblia usa a repetitiva frase de e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso tem em vários reis tiveram esse cenário. Vou te lembrar de alguns, só para não esquecer. Jeroboão, Roboão, o mais famoso deles, Acabe. Lembra de Acabe? Casou com uma sacerdotisa de Baal, conhecidíssima. Qual o nome dela? Todo mundo sabe. Jezabel, né? Famosíssima. Né? E o rei Acasias. Né? Então, observa que eram homens, assim, todos os reis erraram? Não, claro. Houve reis que, obviamente, foram contra. Dois eu destaco aqui, que são muito conhecidos. Um você vai lembrar de Ezequias, né? E outro, né, o rei Josias. Né? São dois reis que têm um destaque muito especial. E abrindo mais um parênteses para o rei Josias, a Bíblia diz que nunca o povo amou um rei como amou o rei Josias. Foi um rei muito amado, tá, pelo povo. Só para você ter uma ideia, normalmente quando um rei morria, existia um rito de luto, que normalmente durava 15, 20 dias. O povo chorou pela morte de Josias por 60 dias. Então está escrito aí, depois você dá uma lida. Por quê? Porque foi um rei que, quando ele fez justiça, ele tirou a idolatria, ele derrubou altares de deuses. E te lembrando, qual foi o Deus, com D minúsculo, mais conhecido que a gente vê no meio dos reis? Quem lembra? Esse é fácil, hein? Opa, ouvi aí? Não, desculpa, Deus. Qual Deus ficou mais conhecido? Quem lembra? Alguém falou aí. Baal, isso mesmo. Só te lembrando que Baal foi uma influência, sabe que coisa, hein? Apesar de você ter ouvido falar em Baal nos reis mais à frente, Baal já era conhecido de Ur dos Caldeus, na Caldeia. E quem era da Caldeia? Quem lembra? Abraão. Então você já vê que isso já era uma coisa que foi perpetuado por muitos e muitos anos. E aí você imagina, o povo, aí eu vou pegar um exemplo de Acabe para você ver uma coisa. Acabe, ele fez um sincretismo religioso. Ou seja, ele tinha profetas do Senhor e profetas de Baal. E ele tentou fazer com que houvesse uma comunhão entre eles. Obviamente que isso era muito complicado. Mas você vê que nesse sincretismo, o povo de Israel começou a ser influenciado. E aí você imagina, você mora em Israel, e aí você vê o templo dos profetas, não tinha templo, os profetas só andavam mal vestidos, era uma bagunça. E do outro lado você vê Baal, templos em ouro, os sacerdotes usando roupas de gala. Tinha um horário no templo de Baal que era livre para você ir lá e tinha frutas, verduras, pães de graça. Eu pergunto a você, quem você iria? Entende que os governantes influenciaram, direi, Acabe principalmente. Acabe fez com que uma nação inteira entrasse em pecado. É sério isso, que uma nação inteira fosse idólatra. E isso, obviamente, você sabe que houve um peso muito grande na vida do povo. E o reflexo disso foi um povo altamente idólatra e que você vai ver que a consequência, cativeiro. Vai gente para a Babilônia, vai gente para o Império Persa, Medo-Persa, e
por aí vai, de todo esse período que Israel foi subjugado. Né? Por quê? Porque o povo era idólatra. Né? Isso não tinha como negar. Outras coisas que você vai ver que levavam à idolatria é que diretamente Baal e todos esses outros deuses com D minúsculo tinham embutido misticismo e feitiçaria. Sabiam? Eu vou falar para você alguns versículos para você ler depois, para você ver como é que o negócio era sério. Em Ezequiel 21, o povo começou a praticar a hepatoscopia. Você sabe o que é isso? Hepatoscopia é você abrir um animal e pelo formato das entranhas você querer adivinhar o futuro. Sabia? Isso era uma prática feita pelos deuses persas e babilônicos. Em Deuteronômio 18:11 existia o que chamava de necromancia, que era fazer consulta, falar com os mortos, né? Isso Saul você também vai lembrar que ele fez, né? E isso também é feitiçaria, porque a Bíblia fala que os mortos não têm interação. Então, se os mortos não têm interação, automaticamente o inimigo Satanás se fazia nesse papel para enganar o ser humano, né? Você vai ver também em Gênesis 44, também fala sobre, isso aqui é uma coisa que é meio moderna, hein? Adivinhação por água no copo. Você botava copo na água, então tinha que aquilo ali ia dar uma bênção, um futuro, isso, né? Você já deve ter visto isso. Você sabe por que botar o copo d'água na TV agora está fora de moda? Você lembra que antigamente tinha na TV? É porque as TVs de LED são fininhas, não dá para pôr o copo d'água em cima a mais, senão cai. Mas antigamente o cara ia lá na TV, não, bote o copo d'água aí em cima da TV e faça isso, faça aquilo. Isso já existia, se você vai ler lá, isso chama hidromancia, tá? Isso já existia em Gênesis 44, também fruto de práticas de servir a deuses a partir da idolatria. Entende como é que isso tudo... Você vê que algumas coisas, a gente vai falar aqui daqui a pouco, se remetem também para o cenário que estamos vivendo, tá? E a idolatria, olha que coisa, aí você pensa assim, nossa, o povo de Israel foi muito idólatra, Antigo Testamento, aí vem Jesus, né? E aí agora Jesus muda tudo, e agora o povo não vai ser mais idólatra. Eu pergunto a vocês se é verdade? Não. Pois não, Lima? Eu me lembrei agora que, naquela época, né, quando os povos iam para a guerra, eles levavam os deuses deles, né, na frente do exército. Aí, na época de Ofni e Finéias, né, os filhos de Eli, foi por isso que eles pegaram a arca, né, para levar para a guerra, para imitar os outros povos, né? Que os outros povos faziam isso. Então, olha só como é que a idolatria influenciou, a ponto lá que aconteceu aquele vexame, né? Além deles perder a guerra, ainda levaram a arca. Essa prática aí, né? Você vê que, aproveitando o que o Lima falou, uma coisa que tinha interessante na época, principalmente, uma herança caldeia, isso, é que eles tinham não era chaveirinho não, mas como se fossem umas miniaturas de Baal, né, e da esposa dele, né, a Será. E o que eles faziam? Aquelas miniaturas, alguns modelos delas eram feitos como se fossem moedas. Então a pessoa ia lá e você me dá um saco de trigo e dava um chaveirinho daquele para a pessoa. E aquilo tinha valor tanto monetário como sentimental, né? Porque a pessoa pegava aquilo e pendurava na casa, né? E já tinha essa cultura desde aquela época, né? De usar essas imagens.
isso tem um nome, não é Balaim, não, mas é um nome parecido. Depois eu vou lembrar, né? Que eram, eles, tipo assim, a própria filha de Saul, Mical, carregou com ela esses, porque era comum isso ser passado de pai para filho, né? O pai tinha isso, ele passava para o filho guardava. Eu não lembro o nome, mas depois a hora eu vou lembrar. E na próxima oportunidade eu falo. Mas você vê que isso já tinha entranhado até na própria filha do rei. Então, isso são coisas que eram complicadas. Já estavam entranhadas e foi. Aí, quando você vai para o Novo Testamento, você pensa assim, não, agora a coisa vai. E aí você vê alguns detalhes interessantes. Primeiro, você vai lembrar que quando Paulo começa a viagem missionária, e também quando a igreja começa a se instalar, igreja primitiva, igreja como se só, primeiro, a igreja, a principal base da igreja era Roma. Só te lembrando, quem era o líder da igreja em Roma? Quem lembra aí? Ele era discípulo de Jesus, esse é fácil. Você procura aí. Mas Paulo, ele começa a sair daquele âmbito e começa a visitar as regiões gregas. Então, a primeira viagem missionária de Paulo começa a sair em cidades com cultura greco-romana. Pergunta a você, tinha muita diferença a cultura greco-romana para os egípcios? Tinha imagem, escultura de tudo quanto é Deus. Inclusive, o Deus deles muda uma letra inicial, fala Zeus. Você vai ver que a gente vê isso até hoje. E filmes, aí fala de filmes, e outra coisa dos deuses gregos, a mitologia grega e tudo mais. Então, Paulo também tem o mesmo desafio, muito semelhante a Moisés, ou seja, agora eu estou indo no meio de um povo que já tem uma cultura totalmente idólatra. Você vai ver que Paulo ele faz uma viagem, ele dá um pulo em Atenas, isso está relatado em Atos 17, e os atenienses tinham aquele hábito de ir para as praças, fazerem discursos e falarem, então tinha os monumentos a cada deus. Tinha um monumento a Júpiter, um monumento a Atena, etc. E aí aparece um lugar escrito assim lá, ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai, gente, eu quero falar para vocês sobre esse Deus desconhecido. E aí Paulo dá uma mensagem sobre isso, sobre esse Deus que é invisível, não tinha nome audível, mas que o que ele estava fazendo. Esse discurso foi importante, que houve muitas conversões aí, dá uma lidinha, livro de Atos, capítulo 17. E você vai ver também em Atos 19 que os convertidos desses lugares, aí eu quero chamar a sua atenção, porque tem gente que acha, não, Paulo foi lá, mas essa ideia de escultura, só que agora em vez de ser aos deuses atenienses, passou a ser, eu já vi esse tipo de gente falar, gente, está escrito aí, lembra, nós vamos falando do que está escrito. Se você ler em Atos 19, você vai ver que após ouvir a mensagem, esse povo se converteu. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os livros de feitiçaria que eles tinham, os ídolos que eles tinham, foram para a praça e queimaram tudo. Está escrito aí, não é eu que estou aqui falando, não, só está escrito aí. E por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam quem era Deus, eles entenderam a mensagem que Paulo transmitiu. Então, querido, pelo amor de Deus, a gente tenta ser politicamente correto, e é difícil às vezes, a gente gosta de ser juiz para um monte de coisa, mas, querido, adorar a ídolo, isso, agora vamos falar esculturalmente falando, de escultura, é transgressão a Deus, não tem conversa. Não adianta que eu sou amigo, sou isso, tá, mas não é adorar a ídolo e não tem conversa. Está escrito na palavra, e detalhe, está confirmado na palavra. Olha que interessante, até Jesus,
Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 8. Presta atenção que eu vou ler. Não sou eu falando, é Jesus. Diz assim: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Gente, mais claro que isso. E só a Ele preste culto. Mais claro que isso, impossível. Entende? Então, porque aí a gente ouve, né, algumas coisas que fica até difícil, né, a gente olhar. Veja que também Paulo deixa claro isso, que eu vou falar está em Efésios 5. Eu falo os versículos aqui, irmãos, porque não dá para a gente ler tudo também, senão a gente fica aqui até meio-dia, mas é bom que você anote aí os versículos e confira, faça igual o povo de Bereia, dá uma conferida, né? Em Efésios 5, Paulo incita os irmãos da igreja de Éfeso a prestarem atenção, porque eles estavam cometendo idolatria. Aí você, como assim idolatria? Sim, eles estavam fazendo idolatria, sabe o quê? Há outras coisas que não eram só imagens. A idolatria, a avareza e a sexualidade. Isso está escrito aí, depois você dá uma olhada. E aí você começa a ver o seguinte, bom, ok, nós vimos que no Antigo Testamento, eu ainda vou parar de falar Velho Testamento, mas de vez em quando eu falo, tá? Mas é porque ainda não me acostumei que o velho virou antigo. Eu sempre, a vida inteira, falei que era Velho Testamento. Aí vem a correção e fala, não é velho, é antigo. Tá bom, então nós vamos... O Antigo Testamento tinha uma história, e você vai ver no Novo Testamento que, por conta também da ideia das culturas, Paulo e os demais missionários tiveram que trabalhar em cima disso. Você vê, até Barnabé, coitado, que foi lá e o Senhor fez uma obra entre eles falaram que Barnabé era um deus, acho que era Júpiter que falaram que ele era, né? Não, então pelo que ele fez, ele é uma reencarnação de Júpiter. Que isso, querido? Então você vê que já existia muita coisa entranhada, né? E aí você vê, trazendo para o pós-moderno, que tudo que você vê de idolatria direta, o que é idolatria direta? Idolatria direta, você vê uma imagem mesmo de santo fulano, santo beltrano, são heranças históricas que foram sincretismos religiosos, tá? Não pensa você que aquela imagem branquinha, bonitinha que você vê de Maria, que da onde veio isso? Então, tem uma história por trás disso. Existem teorias em cima disso, eu não vou ficar teorizando aqui, senão também não é o foco. Mas, muito claro, nós começamos essa aula e eu vou bater muito nesse martelo. Está escrito, ok? Está escrito, não preste culto senão ao Senhor. E não foi só os profetas que disseram, está escrito, e Jesus, confira aí, Lucas capítulo 4, versículo 8. Amém? É importante nós termos esse entendimento, porque a gente vê que tem acontecido, e no meio evangélico também, tá? Uma certa tolerância à idolatria, e eu estou falando idolatria como artes mesmo, né? Então nós temos que tomar bastante cuidado disso, tá? Porque uma coisa é o que você começa a tolerar, é o politicamente correto, e outra coisa é o que está escrito, que a gente tem que tomar muito cuidado, para que não haja... Aí você fala assim, óbvio, nós tivemos erros históricos da igreja, tem um monte, coisas que não deveríamos fazer. Eu lembro que acho que foi em 1984, se eu não me engano, teve um pastor evangélico que foi na televisão e chutou uma imagem de uma santa, não precisava. Isso não é postura de um servo de Deus, amém? Isso não é crente que tem experiência com Deus, não faz esse tipo de coisa. Então, por conta desses erros é que o evangelho muitas vezes cai, e outros erros que você vê, mas como a gente está falando de idolatria, estou lembrando desse episódio. São coisas que o verdadeiro crente ele não faz isso, esse tipo de coisa. Mas também nós temos que ser claros, nosso compromisso
não são com políticas, com ideias. Eu lembro que uma vez eu ouvi um discurso de uma autoridade política: não, nós somos um país cristão. Amém. Glória a Deus por isso. E aí, por conta disso, nós temos que nos juntar e todos ter... Olha, eu acredito muito na igreja unificada, opinião minha, né? Que é como uma só. Mas você não tem como unificar uma igreja que coloca uma imagem de Paulo, de Pedro, de João e adora aquela imagem como se aquilo ali fizesse alguma coisa, sendo que na própria Bíblia está tudo contrário. E tudo que nós lemos aqui é muito claro. Então, eu acho muito complicado, eu acho esse tipo de discurso, ele nada mais é para mascarar a verdadeira intenção de Deus, que é você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. O que Deus quer de você é isso, que você tenha uma experiência com o Deus do invisível, com o Deus que atua no meio do povo e que Ele é vivo em tudo quanto é lugar e em todos, não é numa imagem. Lembra Salmo 115? Aí eu quero pegar o gancho final do Salmo 115 que eu li, para a gente fechar esse raciocínio, que diz o seguinte: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, ou seja, quem adora o ídolo, assim como o ídolo, fica insensível, porque o ídolo não tem olho, mas não vê, não é isso? E como ele fala, tornam-se semelhantes, a pessoa passa a ser insensível espiritualmente. Então ela não vê as coisas de Deus, ela não sente a ação de Deus na sua vida. Então ele torna-se semelhante àquela imagem, ou seja, assim como a imagem é totalmente muda, surda e cega, você se torna espiritualmente assim também. É isso que a palavra quer dizer, tá? Tornam-se semelhante a eles. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma relação com Ele de vida, de um Deus vivo na sua vida, não uma imagem morta. Então é esse ponto que a palavra deixa muito claro, e às vezes a gente fala isso para nós, que já vivemos dentro de um contexto, isso é muito natural, mas infelizmente a gente ainda está vendo algumas coisas acontecerem que não deveriam estar acontecendo, né? Bom, aí você cai para o cenário da idolatria no Novo Testamento, que além desses embates que Paulo encontra no meio do caminho, né, das nações a qual ele passava e da idolatria que existia, e você vê que o Senhor foi muito direto e as pessoas se convertiam e jogavam os seus ídolos fora, está escrito lá em Atos 19. Mas você vai ver também que no Novo Testamento, e todo esse conceito de idolatria, você vai ver que foi constante, que sempre existia uma palavra. Você vai ver N versículos aí da palavra, observando isso, que sempre lembrando a adoração ao Senhor, sempre lembrando, né? E aí a gente cai em algumas situações que o próprio ser humano quer trazer para ele mesmo. Aí lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz: traidores, atrevidos e enfatuados, cheios de orgulho, amigos mais dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o que Paulo está falando para Timóteo? Que as pessoas começaram a entrar num outro âmbito de idolatria, já naquela época, e que eu quero falar um pouco hoje, que nós chamamos isso de idolatria moderna. Ou seja, já que Satanás, que é meio, tipo assim, bom, já que o povo entendeu, o povo de Deus entendeu que não deve adorar, então eu vou mudar o foco, e aí começa até a idolatria do eu. E a idolatria do eu é tão perigosa como a idolatria de imagens, querido. Porque a idolatria do eu, ela começa a falar algumas coisas que, ao invés de mexer no físico, ela começa a distorcer o caráter. E isso é perigoso, porque a idolatria do eu passa
a trazer a ideia distorcida, tirando a religiosidade, ou seja, a religião, você vai ver isso várias pessoas falando, religião é algo que prejudica, é algo ruim, né? E que não, o importante é você ter caráter. Aí você acha essa frase bonita, não, caráter realmente é uma coisa importante, claro que é, isso você tem que ter caráter. Mas eu quero dizer uma coisa, querido, do fundo do meu coração, apesar de caráter ser importante, ter bom caráter não leva você para o céu, ok? Ele te direciona o caminho. Quem leva você para o céu é Jesus Cristo, certo? E aí não adianta você ter bom caráter, ser uma pessoa e você não tem um reconhecimento de que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ok? Isso é importante a gente deixar alinhadinho, né? Senão as pessoas começam a achar assim, não, bom que se eu sou um bom caráter e tal, eu vou para o céu. Não é bem assim. E aí começa a ver essa ideia do culto ao eu. E por conta desse culto ao eu, você vai ver alguns discursos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aquele discurso de eu posso. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser uma pessoa projetar seus sonhos e aí definir o que você quer para a sua vida. Não é esse o discurso? Eu quero dizer uma coisa seguinte. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tem duas partes nesse versículo, mas o pessoal gosta muito da primeira. Eu tudo posso. Mas tem um condicional para esse eu tudo posso. Eu tudo posso, mas somente naquele que me fortalece. E a gente ignora o naquele que me fortalece e quer encher o eu. Eu tudo posso. E esse discurso é legal. Você vai muitas vezes assistir um evento e você está desanimado. Até culto a gente vê isso. E a pessoa fala, não, olha, você pode. Você tem capacidade. Você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Querido, você pode. Mas só se você... A palavra naquele do texto de Filipenses não, é uma palavra traduzida que quer dizer assim, que você esteja dentro. Então, eu tudo posso, mas quando eu estou dentro do projeto daquele que me fortalece, quando eu estou dentro da vontade daquele que me fortalece. Entende? Porque se você está dentro da vontade, você só vai poder as coisas que Ele definir para você, não as que você mesmo definir. Porque toda vez que você puxa o eu, você se torna idólatra de você mesmo. Ou idólatra de ideologias. Não, a ideologia do pós-moderno, nós vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo. Eu chamo de doutrina positivista. Eu penso coisas positivas e isso vai atrair energias positivas. Deixa eu te explicar, essa doutrina do positivismo é misticismo, tá? Se você já ouviu, toma cuidado com essas coisas. Misticismo. Então, pensa o seguinte, você pode, mas somente quando você está dentro do âmbito da ação do Senhor. Você pode sonhar, mas só se o seu sonho estiver dentro dos sonhos de Deus para você. Entenda isso. A partir do que você sai desse âmbito e você coloca a sua força no que você conhece, no que você vive, você se torna idólatra de você mesmo. Então, está vendo que a idolatria ela mudou um pouco de aspecto, porque essa é a estratégia do diabo, querido. É achar aquilo que é bacana, que é legal, que é interessante, e distorcer, para que o homem possa cair dentro disso, e detalhe, isso se tornar algo natural, e se tornar algo comum. Tá? Então, o texto que a gente tem que olhar para a palavra, é que existem alguns pontos no Evangelho que não são negociáveis, ok? E um deles, por que eu falo que tem pontos não negociáveis? Porque existem pontos que dependem de interpretação? Claro que tem.
né? A gente que estuda a palavra sabe disso, que tem, se você for falar de doutrinas bíblicas, tem doutrinas que têm mais de uma interpretação. Mas existem algumas coisas que são firmes. E, querido, Deus não divide sua glória com ninguém. Ponto. Está na carta de Isaías, é isso aí. Ponto. Não tem conversa. Não tem outro Deus, meio Deus, semideus. Não tem. O Senhor é supremo em todas as coisas. Não tem. E aí começa a vir algumas coisas do tipo assim, não, agora a igreja moderna. Nós não adoramos, nós veneramos. O texto que nós lemos, ele diz o seguinte, não é adora ou venera, é presta culto. Lucas capítulo 4. Prestar culto aos mortos é idolatria. Prestar culto a qualquer tipo de santo tal, é idolatria. E não tem conversa, ok? Prestar culto somente ao Senhor, ok? Isso é imutável, imbatível, isso está selado na palavra, e não tem o que eu acho, não tem o que eu penso, não tem o que alguém me falou. Eu olho para a palavra, está escrito e fim de conversa. Tá? Isso é importante a gente ver que porque senão o que acontece? A idolatria ela tem levado o ser humano a algumas coisas que, de certa forma, quem tem um pouco de discernimento espiritual é grosseiro às vezes, né? É grosseiro às vezes. As pessoas, não falando só de idolatria no sentido estátuas ou esculturas, né? Mas idolatria no sentido de crer em maldições, em certas maldições, né? Crer ou em certas formas de bênção, coisas grosseiras. E algumas são até sincretismo mesmo. Eu vou falar uma coisa que eu lembro quando era criança, e você já deve ter visto isso. A minha avó, que o Senhor até era uma pessoa maravilhosa, mas ela era uma pessoa extremamente católica, muito, muito, muito. Só que ela tinha um rito que ela fazia com os netos, né? Que a certa idade ela esfregava a faca na testa. Você já viu isso? Quem viu, levanta a mão aí. Isso existia, botava a faca na testa lá e um galinho de arruda, e não que eu vou te abençoar, não sei o quê. Isso não era uma prática católica, isso era prática de Umbanda, querido. Mas entende que existiu um sincretismo no meio da história. Isso se tornou normal numa época. Aí Paulo deixa eu dizer, isso é coisa grosseira, né? A gente que tem o entendimento da palavra vê que isso era um negócio que não fazia sentido nenhum. Mas as pessoas achavam bonitos certos ritos. Entende? E existem alguns ritos que são até praticáveis, né? Como, por exemplo, ungir com óleo. Isso está no Novo Testamento, né? Ungir com óleo, está tudo lá. Quando estiver enfermo, não está? Se está escrito. Mas aí começa a vir as discrepâncias que foram levadas por conta da idolatria. Esfregar cinza na sua testa, querido. E por aí vai, são resultantes de ritos idólatras que não têm aplicabilidade. Entende? Só que isso está sendo substituído por outras idolatrias. E a gente tem que ter muito... Jesus fala uma coisa muito certa, né? Jesus não fala assim, a gente tem que orar o dia todo. Não, Jesus fala assim, vigiai e também orai. Porque senão você daqui a pouco está trazendo alguma coisa que você assistiu num vídeo que você achou muito legal para dentro da sua vida. Não, isso aqui é bacana, isso aqui não tem problema, ou não tem nada escrito na palavra, né? E às vezes mascara a coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que tem hoje, porque daqui a pouco você está se tornando um idólatra moderno, né? E tem uma coisa que eu apesar de entender, eu sou muito contra esse negócio do eu-igreja, ou seja, ou desigrejado. A pessoa está em casa, porque não, a igreja sou eu. Ele usa esse termo.
Querido, esse a igreja sou eu, é um passo firme para a idolatria, tá? Tem que tomar muito cuidado. Você não é igreja sozinho, ok? A igreja é um conjunto, ok? A igreja é um conjunto. Sim, existe a denominação A, B, e que você talvez, por algum problema A ou B, não se adequou, ok. Mas Paulo deixa muito claro, é importante que não deixeis de congregar. Está escrito aqui na palavra. Então, querido, você agora de ficar em casa, você começa, não, agora eu estou em casa, então não preciso ir para a igreja. Aí você começa a estar submisso à sua própria autoridade. E aí você começa a colocar as suas ideias dentro da sua casa, seus pensamentos, né? E aí você começa a se afastar. Isso é muito perigoso. Isso, por um passo de se tornar uma idolatria própria, é bem raso. E, infelizmente, eu conheço pessoas que foram muito usadas por Deus e inventaram de ir para ficar, não, que eu não preciso de igreja, não preciso de igreja. E no começo, até era uma bênção para a pessoa vir, que não, mas ela falava que orava. O tempo vai passando e você não tem o irmão do seu lado para te ajudar no momento da dificuldade, do orar junto, de ouvir. Querido, nós precisamos de ouvir uns aos outros. A Bíblia fala isso, confessais uns aos outros. Nós precisamos de conversar. Nós somos seres que fomos criados para conversar uns com os outros, né? Então nós precisamos ter relacionamento. É lógico que estamos em dias difíceis, dias que até os relacionamentos são complicados, mas nós não podemos olhar para isso. E observa uma coisa, a idolatria, apesar de pessoa falar assim, idolatria, deixa eu explicar uma coisa para você. Existe a pessoa que cometeu idolatria e a pessoa que é idólatra o tempo inteiro. Assim como pessoas que cometeram pecado, ou seja, todos nós, e que são pecadores o tempo inteiro, ou seja, estão dentro do pecado o tempo inteiro. Então, eu queria te lembrar o seguinte, aquele que é idólatra na essência, ou seja, aquele que entende. Tem um texto da Bíblia que também é muito direto, e que assim, eu vou ler ele. É um texto que o pessoal não gosta muito de ler, não, mas eu vou ler para você ver que tem uma lista aqui de aqueles que são, não aqueles que estavam ou que fizeram, aqueles que são, e o que acontece? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos que me ignoram, alguns textos está escrito tímido isso, mas isso é uma tradução, não é a timidez como você conhece. A Bíblia mais moderna fala aos que me ignoram. Então, aos que me ignoram, aos incrédulos, olha só, os que ignoram o que Deus está fazendo, incrédulos, aos que cometem abominação, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha bem, hein? A sua parte vai ser no lago de fogo que arde e enxofre, e esta será a segunda morte. Não sou eu que estou falando, não, está ali a lista. Essa é a lista daqueles que vão ser condenados, querido. Olha bem, idólatra está aqui na lista. Mentiroso também, cuidado aí, Jesus na causa. Detalhe, lembrando, não é o que já cometeu alguma coisa. Se for assim, ninguém vai para o céu, querido. É aquele que vive ou está inserido nesse contexto o tempo inteiro. Você já pode ter mentido ou mentiu alguma vez na sua vida, mas se você tem Cristo na sua vida, você não é essencialmente mentiroso, ok? Mas como nós temos uma natureza pecaminosa, nós vamos cometer esses pecados. Mas como a Bíblia fala que depois que você aceita, que você tem um entendimento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então você sabe disso. Mas os que vivem, olha bem, os que não conhecem ao Senhor e que estão dentro desses contextos aqui, não tem conversa, está escrito. Está escrito, ok? A gente também não quer ficar dando jeitinho na Bíblia, não, está escrito, porque está escrito. Você só precisa entender que existe uma linguagem aqui que tem que ser entendida, mas está escrito, ok? A idolatria leva o ser humano, eu vou bem direto, a idolatria, a prática constante, aquele que é idólatra, que não entende, leva o ser humano para o inferno. Simples, não tem conversa, ok? Isso está escrito. Agora a gente tem que olhar o seguinte, querido, se não fosse a misericórdia do Senhor,
nós seríamos consumidos, né? Porque nós vamos cometer erros o tempo inteiro. Eu tenho certeza que, de alguma forma, direta ou indireta, alguém aqui já um dia cometeu alguma idolatria. Mas o que o Senhor quer que nós entendamos o cerne da idolatria. Entendeu? E não é só aquela imagenzinha que você deixou lá. É tudo aquilo que você colocou como se fosse Deus na sua vida. Como dependência. Tem alguns que a idolatria se torna o dinheiro. Você só fica alegre quando você olha para o extrato da conta e vê que passou de tal numeração lá, de tantos dígitos, você está descansado. Querido, a Bíblia fala que nós temos que descansar em quem? O Senhor. Então, para alguns, lógico, eu não estou querendo generalizar, querido, é muito bom você olhar para a sua conta no banco e ver que está tudo certo. Mas você não pode servir a dois senhores, né? Jesus que falou isso, né? Então, a idolatria, ela vai além só da imagem, ela vai tudo aquilo que você coloca como Deus na sua vida, tudo aquilo que você venera, adora, tem como prioridade na sua vida. Então, é algo que nós temos que vigiar, porque sabe por quê? Passou a ser algo objetivo para subjetivo, e o subjetivo é mais complicado, porque nós temos que vigiar. O objetivo é fácil. Eu não tenho uma imagem, joguei para lá, é visual, mas o subjetivo é perigoso, porque aí é onde o diabo está querendo atacar o povo de Deus, entendeu? É colocando aquelas coisas que não tem nada a ver. Você já ouviu essa frase? Essa é uma frase muito perigosa, tá? Ela é muito perigosa. Ela pode ser aplicada em alguns momentos, sim, mas ela é muito perigosa. O nada a ver é muito perigoso. Então, peça ao Senhor discernimento e pergunte ao Senhor: Senhor, o que está sendo Deus na minha vida? Será que eu estou dependendo mesmo do Senhor? Eu estou confiando, eu estou descansando no Senhor, eu estou fazendo de Deus a minha fonte de adoração. Entenda? Então, eu estou falando para os que estão aqui e para os que estão nos ouvindo, né? Também sobre isso, que busque, peça a Deus que te dê direção, para que essas artimanhas de Satanás, que você tenha o discernimento que o Espírito Santo nos dá, para entender que isso é ou não é, porque a idolatria, ela, naquele contexto histórico de Israel, óbvio, tinha um objetivo, para aquele momento, mas para nós hoje, vai além disso, porque até o social é diferente, a cultura é diferente. É lógico que a gente se esbarra com isso. Às vezes você assiste vídeos missionários da África, por exemplo, você vai ver gente lá que tem um deusinho deles, os negócios, ainda tem muito lugar no mundo que existe uma idolatria muito direta. Você não precisa ir longe, você vai na China, não precisa ir longe, vai na China, você vê matérias de imagens de Buda, tudo quanto é lugar. Então, isso aí, o mundo inteiro, a idolatria está em tudo quanto é lugar, certo? Mas você consegue, humanamente falando, separar isso na sua vida. Agora, o subjetivo é difícil. E aí a gente tem que ter muito cuidado com uma palavra que também está meio em moda, que no passado era usado diferente, mas que agora tem outras conotações, e o diabo está usando muito isso e chama ideologia. A gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, porque as ideologias, elas são feitas para o que está escrito aqui em Timóteo: agradar a carne, trazer prazeres para essa vida, e ir tirando o foco que é o Senhor. Então isso a gente precisa reforçando, Primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 4, é importante você observar isso, tá? Enfim, então esse foi, tanto é que logo depois que Deus dá o primeiro mandamento, aí voltando lá para o Decálogo, logo depois vem esse.
Então, entenda a importância disso. Na lista de prioridades dos mandamentos de Deus, Deus coloca esse como segundo mandamento, está lá. Então, fique ligado, fique atento, né? Para que isso também se torne na sua vida uma atenção redobrada. Nós estamos no momento que nós precisamos vigiar, momento de atenção redobrada, né? E aí a gente vai conseguir entender um pouco o que vai além da idolatria, escultura, imagem. Amém? Espero que a gente tenha conseguido transmitir o que a gente quer nesta manhã, né? E principalmente conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer com respeito ao entendimento da idolatria, né? Nos dias de hoje, né? Nos dias que estão na palavra também, para a gente fazer a comparação histórica, né? E aí nos próximos, a gente vai ver no próximo mandamento, né, que a gente não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, que aí vai ter alguns aspectos importantes, né, sobre isso, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.